Pessoal, agora a gente vai falar com Paola Cuenca, que tem novidades. Paola já está com a gente aqui, super repórter aqui do SBT Brasília. Paola, o que é que você nos conta? Paola, ali no Salão Verde da Câmara dos Deputados, como você está? Eu tô bem, Léo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, eu tô aqui dando atualizações a respeito de uma crise, um conflito entre Congresso e agora a Polícia Federal no sentido de... O deputado federal Marcel Van Hatten, que foi indiciado pela Polícia Federal por injúria e também por calúnia no mês passado, agora em novembro, ele ontem, na sessão da Comissão de Segurança Pública aqui da Câmara dos Deputados, que recebeu o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, reclamou a respeito desse indiciamento, questionou o ministro da Justiça a respeito disso e fez provocações ao diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que estava ali ao lado do ministro da Justiça. Inclusive, voltou a fazer críticas a um delegado da Polícia Federal, responsável pelos inquéritos que apuraram a questão da venda ilegal de joias e relógios de luxo no governo de Jair Bolsonaro, também sobre o suposto planejamento de golpe de Estado e ainda sobre aquela emissão dos certificados falsos de vacinação contra a Covid-19. Ao fazer todo esse movimento, a provocação, dizendo que o diretor-geral da Polícia Federal seria um prevaricador, por então, se Marcel estivesse cometendo um crime contra a honra, deveria prendê-lo ali. Enfim, a gente teve toda essa situação nessa terça-feira aqui na Câmara dos Deputados. O que eu tenho ainda de atualização sobre isso é que hoje, pela manhã, o diretor-geral da Polícia Federal recebeu jornalistas para um encontro no Instituto de Criminalística aqui da Polícia Federal. Um encontro que já estava agendado, na verdade, antes dessa situação acontecer na terça-feira. Acontece que, questionado a respeito dessa situação do deputado federal Marcel Van Hatten, sobre essas falas, inclusive sobre esses inquéritos que apuram justamente acusações, críticas feitas por deputados, parlamentares contra o trabalho da Polícia Federal, contra investigações, delegados em específico, o diretor-geral da Polícia Federal deu ali a sua declaração, repetindo, inclusive, um entendimento do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, de que a imunidade parlamentar, ela não é absoluta, que esse direito da imunidade parlamentar, que está estabelecido na Constituição, que coloca que os parlamentares eles não podem ser atingidos civil ou penalmente por opiniões que são ditas ali no exercício da função deles, que essa imunidade parlamentar ela ficaria ali estendida até o momento em que são feitas ofensas, crimes contra a honra de outras pessoas, que esse limite está estabelecido e que é um limite, de acordo com o Andrei Rodrigues, que não é ele quem está dizendo, mas o próprio Supremo Tribunal Federal, que é responsável justamente por julgar processos que têm de pessoas que têm prerrogativa de foro, que são os casos dos parlamentares, deputados federais ou então os senadores. Bom, diante dessa fala de Andrei de que essa imunidade parlamentar não é absoluta, dizendo inclusive que se há um abuso de autoridade, se há uma perseguição, como foi falado nessa terça-feira, que é preciso então fazer uma denúncia e não ficar de lacração na internet, o deputado federal Marcel Van Hatten rebateu nessa quarta-feira também essas falas, dizendo que essa imunidade parlamentar, ela continua sendo um direito, que na verdade o Supremo nunca questionou falas que são feitas por parlamentares na tribuna, ali no plenário da Câmara, afirmou ainda que acredita que a Procuradoria-Geral da República vai arquivar o processo que foi então colocado, na verdade o indiciamento que foi apresentado pela Polícia Federal à Procuradoria-Geral da República a respeito dessa situação o envolvendo, mas o que a gente tem agora é de fato toda essa situação. Na terça-feira já teve essa crítica, essa provocação por parte do deputado federal Marcel Van Hatten, aqui mesmo na Câmara, questionando o ministro da Justiça, fazendo a provocação para o diretor-geral da Polícia Federal, dizendo para ele prender, para o diretor prender então Marcel Van Hatten ali naquela colocação. Inclusive Andrei rebateu dizendo nesse encontro com jornalistas, que a prisão de parlamentares só pode acontecer com crime em flagrante, que é inafiançável, o que também nem caberia para essa questão de crimes contra a honra, de injúria, enfim, de calúnia. Mas agora temos também Marcel Van Hatten fazendo essa tréplica, vamos colocar assim, a respeito dessa situação. Devemos ter mais repercussões nos próximos dias, até porque, vamos lembrar que o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já havia comentado essa situação, saiu em defesa dos deputados que foram indiciados, que são investigados, mais uma vez colocando essa questão da imunidade parlamentar como sendo uma proteção, um escudo de proteção para os parlamentares
para que eles possam se manifestar livremente sem terem essa preocupação de serem investigados ou até mesmo indiciados pelas falas que são feitas. Paola Cuenca, muito obrigado aqui por todas as informações, trazendo aqui, né, todos os lados aqui dessa, enfim, né, desse embate, né, entre governo, entre Congresso, Polícia Federal. Enfim, muito obrigado, forte abraço, bom trabalho para você, Paola. Até mais.